Todos, meu nome é Vinícius, bem-vindos ao canal Caminho Verdadeiro. E aqui eu primeiramente quero falar, como primeiro vídeo do canal, eu quero falar sobre paralisia do sono, que é um fenômeno que afeta, segundo alguns estudos, em volta de aproximadamente de 50 a 60% da população mundial. E esse é um fenômeno que, estranhamente, não importa de qual religião, cultura ou até mesmo se você não é uma pessoa que necessariamente acredita no mundo espiritual, pode ser afetado por esse fenômeno. E o que seria essa paralisia do sono, né? A explicação científica diz que pouco antes de nós adormecermos, o nosso corpo ele entra no estado REM, que em inglês significa Rapid Eye Movement, e seria o movimento rápido dos olhos, que é o que acontece quando todo o nosso cérebro ele programa nosso corpo para ser desligado, para os nossos músculos serem desligados, para que nós possamos descansar, e ele também desliga a nossa mente. Porém, os nossos olhos ainda estão em movimento um pouco antes do sono. E a partir daí, nós entramos de fato totalmente no estado de descanso. Só que o que acontece na paralisia do sono, segundo a ciência, é que algumas vezes nós despertamos antes mesmo do total do cérebro mandar a informação para os nossos músculos. Ele simplesmente liga a nossa consciência, porém ele não ativa todo o movimento do nosso corpo. E por isso que muitas vezes as pessoas reportam que elas não conseguem, elas tentam falar, tentam mexer com os seus músculos, não conseguem levantar, e ao mesmo tempo acabam ficando e ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, elas sabem que elas estão acordadas, elas sabem que de fato aquilo não é um sonho. Só que o que todas as pessoas praticamente que passaram por essa experiência relatam é que não somente isso, existe uma parte de uma sensação estranha de quando elas acordam, de como se uma presença do mal, uma presença ruim, demoníaca, está presente no local, e isso faz com que seja realmente um fenômeno assustador. E quem já presenciou isso, eu particularmente sofri com paralisia do sono, principalmente durante minha adolescência. E eu sei o quanto isso é aterrador, porque muitas vezes eu acordava, eu tinha essa sensação de que havia uma presença estranha, uma presença ruim no local onde eu estava. Podia ser no meu quarto, algumas vezes numa sala, descansando no sofá, e a sensação era a mesma, porque algumas vezes eu sentia uma pressão, como se houvesse alguém sentado sobre o meu peito e dificultando a minha respiração, ou até mesmo você consegue mexer os olhos e olhar ao redor, e parecia que realmente existia alguma presença, como se fosse uma sombra, algo sinistro no local. E não só comigo isso aconteceu, como com quase todas as pessoas que passaram por isso, elas relatam justamente algo similar. Algumas relatam os encontros como se fossem as abduções alienígenas, como dizem. Outras falam que elas encontram sombras escuras com olhos vermelhos, ou então algumas vezes até mesmo um gato preto sentado sobre o peito delas. E tem alguns inclusive que relatam, conseguem ver uma figura parecida como se fosse de uma bruxa, uma velha bruxa. E isso realmente não é algo normal, digamos assim.
Por mais que existam essas explicações científicas, eu particularmente eu não acredito somente que seja tudo ligado à parte física do nosso mundo. O nosso mundo, e ele não é só feito do que nós acreditamos que é feito fisicamente. Na minha opinião, existe sim um mundo espiritual, e esse mundo espiritual ele é muito forte, ele influencia nas ações aqui do nosso mundo físico, e principalmente por meio esses seres demoníacos. Eles, em minha opinião, eles são os verdadeiros anjos caídos, que caíram junto com Lúcifer à Terra, e eles ainda estão presentes aqui. Eles estão presos porque eles não conseguem se manifestar fisicamente no nosso plano, porém eles são seres extremamente poderosos, e eles se manifestam dessa maneira, de uma maneira, seja como uma influência, seja por energias, e principalmente quando nós estamos aí dormindo, nós desligamos a nossa mente consciente. Então, somente o nosso subconsciente está trabalhando, e a partir daí nós estamos muito mais sensíveis a outras dimensões, inclusive. E é justamente nessa hora que pode ser que alguns desses seres se aproximem da gente e tentam implantar em nossas mentes sensações ruins, sensações de medo, sensações de impotência, e isso realmente consegue afetar muitas vezes nossas emoções e até nosso ânimo, as nossas energias. E é justamente do que desses seres vivem. Eles vivem dessa energia negativa, de ódio, raiva, tristeza, e eles sugam essa energia de nós. Eles se alimentam quando nós produzimos essas energias. E é justamente o que eles tentam causar em nossas mentes. Eu tive recentemente, quando eu estava morando na Austrália, isso foi há uns 2 anos atrás, eu estava num período de muito estresse, de muita correria por causa da minha escola de massagem que eu fazia lá, e ao mesmo tempo de muita responsabilidade de ter que trabalhar num país estrangeiro e me sustentar, e estar longe de toda a nossa da família, dos amigos, e tudo isso causou um estresse maior, e durante um longo período de tempo isso foi acumulando. E eu acredito que devido a por estar num estado mais fragilizado, eu acabei tendo novamente as sensações de paralisia do sono, que era algo que tinha ocorrido mais na minha adolescência. Hoje eu tenho 31 anos, então, e foi agora recentemente isso voltou a ocorrer comigo. Não só por isso, foi justamente nesse período que eu realmente me aproximei de Jesus, porque eu até os meus 27 anos, até os meus 28 anos eu era ateu, e eu realmente não era crente em Deus, e talvez por isso também eu não sabia exatamente o que eram esses ataques, eu não sabia lidar, nem sabia onde buscar proteção contra esse tipo de influência. E foi justamente nesse período, como eu citei, que estava muito estressado, muito cansado, e eu estava passando por alguns outros problemas num relacionamento com a minha atual esposa. Foi aonde eu sempre comecei a buscar cada vez mais realmente por se Jesus era real, se Deus era real. Foi daí que eu comecei a buscar realmente sinais de que
se ele realmente existia e se ele poderia aparecer para mim de uma certa maneira e provar que ele era real. E isso foi acontecendo, não de uma maneira física, tá? Não foi Jesus apareceu para mim de uma maneira que eu pudesse ver. Jesus apareceu de maneiras sutis, através de algumas sinais na minha vida que realmente eu posso dizer que sou muito grato a isso, que mudaram a minha vida e a minha relação com a minha esposa. E a partir daí foi da onde a minha fé se intensificou. Eu sou muito grato a Deus por isso, que desde então foi justamente onde eu pude aí sacramentar de vez a minha fé em Deus, que até então eu realmente não tinha uma fé tão grande. E logo depois desse período de eu realmente passar a acreditar em Deus, foi onde eu senti que alguns dos ataques ficaram ainda mais fortes. Muitas vezes eu acordava durante a noite e sentia que eu estava sendo sufocado na minha cama. E eu não conseguia gritar por socorro, não conseguia fazer nada, isso com a minha esposa do lado. E eu realmente não tinha como me comunicar e pedir. Algumas vezes eu conseguia mexer um pouco as minhas mãos, um pouquinho do meu pé, do meu corpo, e era o suficiente para ela sentir o movimento na cama e acordar e conseguir me tirar desse estado de angústia também, que realmente é pavoroso, é um fenômeno extremamente assustador. E isso aconteceu, não só isso, como alguns pesadelos, alguns pensamentos ruins que vinham durante a noite. E tudo isso, eu na minha opinião, eu acho que era justamente a influência desses demônios, sentindo que eu estava indo para um caminho que antes eu era de ser ateu e não ter fé alguma. E quando eu estava no caminho de justamente me aproximando cada vez mais de Deus, eu acho que justamente é essa hora que eles tentam atravessar esse caminho e afastar você de Deus, tentar te colocar numa como eu posso dizer, num estado mais aterrorizado, mais nervoso, e que você desista e passe a acreditar que Deus não está com você. E é justamente nessa hora que a minha fé cresceu em vez de diminuir, e foi daí que eu acho que passando algum tempo os ataques simplesmente sumiram novamente. E então sempre chamando o nome de Jesus enquanto você está passando por esse tipo de experiência é algo que ajuda sim você a quebrar essa paralisia do sono, quando eu realmente descobri isso, né? E a partir disso eu só posso concluir que, na minha opinião, realmente isso é algo ligado a espiritual, é algo ligado a demônios. Eles realmente existem e atacam você, principalmente em seu estado de sono. E que é quando nós não estamos com a nossa mente consciente para manter as nossas proteções aí mais fortes. Então, apesar disso, existe também o lado físico da paralisia do sono, e que eu diria que realmente também ele pode sim influenciar, né, para que essas experiências ocorram. E como por exemplo o uso de muito álcool, de drogas, o uso de má alimentação, principalmente alimentação pesada antes de dormir. Não só isso, como períodos longos de poucas horas de sono, de muito estresse, de aborrecimentos durante os dias, e que realmente, se não forem cuidados,
podem sim influenciar em suas defesas, tanto físicas como espirituais. Por isso que é importante mantermos sempre a nossa guarda física, mantermos nossa saúde em bom estado e ao mesmo tempo estar sempre próximos a Deus, sempre pedindo proteção, orando e ao mesmo tempo pedindo sempre para que Deus possa cuidar de nossa alma, porque Jesus é o caminho, a verdade e a fé até a vida eterna. Por isso mesmo que só posso dizer para quem ainda continua com essas experiências, mantenha sua fé em Cristo, mantenha sempre a sua fé forte. Se você estiver passando até hoje, ainda estiver sofrendo com esse tipo de experiências, mantenha o nome de Jesus quando você acordar. Quando você sentir que você está sendo atacado por esses demônios, use o nome de Jesus. O nome de Jesus tem força e eles fogem ao ouvir ao nome de Jesus. E sim, Jesus tem autoridade sobre todos esses demônios. Jesus é muito mais forte e é o Senhor soberano da criação. Ele é o caminho para o Pai, para o nosso Deus Criador. Então, mantenha a sua fé sempre forte. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por escutar aqui esse vídeo. E eu espero que eu possa ter esclarecido aí e trazido um pouco da minha experiência sobre esse assunto. E qualquer dúvidas e sugestões, por favor, deixe nos comentários. E se você gostou, por favor, deixe aquele joinha e se inscreva no canal, porque teremos aí muito mais conteúdos pela frente. Muito obrigado a todos.